Um homem chamado Karen decide sequestrar um policial chamado Jerome depois que seu irmão mais novo é morto por um policial. Mas seu irmão mais velho, Abdel, discorda e liberta Jerome e foge com ele. Karen, no entanto, fica furioso e coloca uma marca na cabeça de seu irmão enquanto trava uma guerra contra a polícia. Algumas semanas antes, um soldado chamado Abdel enfrenta a mídia e faz uma declaração depois que seu irmão mais novo foi morto por um policial. Ele também fala sobre como conversou com a polícia para que entregasse o assassino de seu irmão para que ele pudesse obter justiça. Depois que ele termina de falar, outro funcionário fala à mídia e diz a todos que parece que a polícia está tentando proteger os homens que mataram o irmão de Abdel. Durante a coletiva de imprensa, o outro irmão de Abdel, Karen, não parece interessado no que está acontecendo. Depois de algum tempo, ele provoca uma explosão que interrompe a coletiva de imprensa e permite que sua gangue entre na delegacia de polícia para roubar alguns suprimentos. Karen está muito triste com a morte do irmão e quer fazer justiça para si mesmo, travando uma guerra contra a polícia e encontrando o policial que matou seu irmão mais novo, Idir. Enquanto a gangue de Karen invade a delegacia de polícia, Abdel tenta encontrar seu irmão para fazê-los parar, mas não consegue encontrá-lo. Enquanto isso, Karen faz com que seus rapazes dispersem a delegacia de polícia e, em seguida, eles encontram um cofre com armas. Sem conseguir abri-lo, Karen sugere que eles o levem para Atena. Nesse momento, ele sai com alguns de seus homens, que o seguem de volta à base. Ao chegar, um garoto chamado Fifou diz a Karen que adquiriu equipamentos iguais para todos, para que eles possam usá-los como parte de sua demonstração. Fifou também diz que tem walkie-talkies para algumas pessoas e que agora eles são como um exército com todos os recursos que têm. Em outro lugar, o meio-irmão de Abdel e Karen, Mokhtar, parece muito nervoso quando os tumultos começam a se intensificar. Ele é um dos maiores criminosos da região e teme que uma batida policial possa revelar todas as armas que estão em seu apartamento. Ele decide se afastar rapidamente e, quando ele e seus homens pegam outra estrada, ainda são seguidos pelos homens de Karen. Dessa vez, Karen está com eles e impede Mokhtar de continuar. Ele pergunta a Mokhtar de que lado ele está, porque não está ajudando a vingar a morte de seu irmão. No entanto, Mokhtar responde que está tentando colocar seus assuntos em ordem e que não se importa com o que eles estão fazendo. Karen não está satisfeito com essa resposta e diz a Mokhtar para entregar as armas para que seus homens possam usá-las na revolta. Mokhtar não gosta da ideia e vai embora com seus rapazes, após o que Karen faz com que sua gangue se concentre em atacar a polícia quando ela se aproxima. Em outro lugar, Abdel participa de uma reunião com membros da propriedade, que começam a considerar a possibilidade de realocar suas famílias. As coisas rapidamente se tornam intensas quando um homem culpa Abdel por não ter falado com seu irmão para impedir os tumultos. Abdel diz a todos que procurará Karen e o forçará a acabar com os tumultos. Ele também aconselha os residentes a evacuarem, pois é arriscado ficar na propriedade no momento. Antes de partir, o imã diz a Abdel para também encontrar um ex-soldado chamado Sebastian, para que ele não coloque ninguém em perigo. Felizmente, eles encontram Sebastian em uma fazenda e o acolhem. Em seguida, eles o levam para dentro de um prédio, onde lhe dizem para ficar até que eles voltem para buscá-lo. Sebastian parece mentalmente instável e não diz nada. Mais tarde, Abdel sai para procurar Karen. No caminho, ele vê muitas pessoas se aglomerando em sua casa e, ao entrar, vê que estão fazendo uma oração de luto por seu irmão desaparecido. Abdel diz à sua mãe que eles devem evacuar imediatamente, mas ela pede que ele participe da oração. Ele faz isso e, depois de um tempo, Karen entra. Quando Abdel vê Karen, ele lhe lança um olhar severo, mas antes que possa fazer qualquer coisa, algo quebra o vidro da sala e ele diz a todos que saiam imediatamente. Ele então sai em busca de sua mãe. Quando atravessa a multidão que sai da propriedade, Abdel vê sua mãe, que lhe pergunta sobre Karen. A mulher lhe pede que se certifique de que Karen está seguro e ele responde que o fará. Quando Abdel decide voltar, ele e outros homens são atacados por policiais que lançam gás lacrimogêneo antes de prendê-los. Enquanto isso, Karen ainda está organizando seus rapazes para atacar a polícia. Ao fazer isso, ele queima a mão e vai para sua casa para tratá-la. Em outro lugar, Abdel é liberado por um detetive que sabe que ele é um soldado. Enquanto caminham juntos, o detetive diz a Abdel que está trabalhando para descobrir a causa de tudo o que está acontecendo. Abdel diz que precisa ir embora, mas o detetive lhe diz para ficar para evitar ser preso novamente. Depois que Karen convence seus garotos a lançarem um ataque agressivo contra os policiais, estes finalmente parecem ter a vantagem. Pouco tempo depois, Karen se volta para sua gangue e diz que eles ainda não podem vencer até encontrarem o assassino de Idir. Ele então diz que tem um plano para sequestrar um policial a fim de ser levado a sério. Pouco tempo depois, quando os policiais entram novamente na propriedade, Karen e seus homens os emboscam. Karen também provoca uma explosão que permite que os policiais se dispersem e sigam em direções diferentes. Um dos policiais, Jerome, entra rapidamente em um prédio próximo para se esconder. Depois de um tempo, ele encontra algumas roupas e veste seu uniforme. No entanto,
Quando ele está prestes a fugir, Karen e seus rapazes o veem. Karen e sua gangue não se intimidam e acabam nocauteando e fazendo-o refém. Mais tarde, Karen grava um vídeo e o envia aos policiais, dizendo-lhes que, se não revelarem o assassino de Idir, Jerome será morto. Abdel diz que sim, mas sugere ir até lá sozinho para salvar Jerônimo, para que a situação não se agrave. O detetive concorda e Abdel sai em busca de seu irmão. Depois de um tempo, ele encontra Karen e lhe diz que ele está fazendo a coisa errada ao sequestrar Jerome. Ele também diz que isso só levará a mais problemas. No entanto, Karen não se importa. Ele diz que só quer que o nome do assassino de Idir seja revelado. As coisas ficam muito intensas e Abdel dá um tapa em Karen, que diz que gostaria que seu irmão mais velho tivesse sido morto em vez de Idir. Pouco tempo depois, Abdel leva Jerome e diz a Karen para manter seus homens à distância, mas eles não o ouvem. Abdel e Jerome têm que fugir para salvar suas vidas, até encontrarem uma loja onde Mokhtar e seus homens estão escondendo armas. Quando eles saem, Mokhtar diz que está feliz por ver Abdel. Ele também pergunta por que Abdel não falou com Karen para acabar com os tumultos. Enquanto Abdel passeia, ele vê um dos homens de Mokhtar cavando o chão para esconder armas. Ele não diz nada sobre isso e, enquanto continua a olhar em volta, Mokhtar reconhece Jerome como o policial que foi sequestrado. Em outro lugar, Karen decide acusar Abdel e Mokhtar para que o policial seja libertado, mesmo que isso signifique matar seus irmãos. Antes de sair, sua mãe o chama e ele lhe diz que logo estará em casa. Pouco depois, ele vai até a loja para avisar Abdel que deve libertar Jerome, caso contrário ele incendiará todo o local. Abdel diz a ele para ir embora porque os policiais de Mokhtar estão chegando, mas Karen se recusa. Quando ele está prestes a jogar o coquetel Molotov neles, os policiais atiram nele e os explosivos caem sobre ele, começando a pegar fogo. Os policiais deixam o local imediatamente e Abdel sai para ver como está seu irmão. Abdel apaga o fogo imediatamente, mas já é tarde demais, pois Karen está morto. Ainda de luto, Mokhtar diz a Abdel que eles ainda precisam ir embora. Ele também diz que Abdel não poderia ter feito nada para salvar Karen. Abdel fica furioso e espanca Mokhtar até a morte, enquanto os homens de Karen o observam. Mais tarde, Abdel lhes diz que aqueles que não querem lutar devem deixar suas armas e sair. Coincidentemente, o detetive liga para perguntar a Abdel sobre Jerome. Ele também diz que não foi ele quem enviou os policiais que acabaram de chegar. Abdel termina a ligação com raiva e diz aos homens de Karen para levarem Jerônimo para o andar de cima. Pouco tempo depois, Abdel é informado de que Sebastian está no mesmo prédio que eles. Quando Abdel confirma o fato, os homens de Karen perguntam o que devem fazer com ele. Como Sebastian é um ex-militar especialista em explosivos, Abdel diz a eles para lhe darem o que ele precisa para explodir o cofre que eles levaram da delegacia. Sebastian parece satisfeito e diz aos garotos para lhe darem várias ferramentas para fazer o trabalho. Mais tarde, Abdel liga novamente para o detetive e ameaça matar Jerome se os assassinos de Idir não forem identificados. Enquanto isso, Sebastian explode o cofre e tira as armas que ele contém para entregá-las ao jovem. De repente, Abdel ouve tiros no prédio e vai imediatamente verificar. Ele vê que os homens de Karen estão tentando tirar as pessoas do prédio. Ele controla a situação e faz com que as pessoas inocentes que estavam no prédio saiam. Pouco tempo depois, ele recebe um telefonema do detetive, que lhe diz que seus policiais estão a caminho do Atena. Ele diz a Abdel para se render, mas ele responde que não o fará. Ele diz que os assassinos eram extremistas de extrema direita, mas Abdel não acredita nisso. Abdel fica furioso, vai ao encontro de Jerome e o ameaça de morte. Enquanto isso, ele faz uma chamada de vídeo com o detetive para mostrar a ele que realmente matará Jerome se não conseguir o que quer. O detetive lhe diz para não fazer isso e Jerome também implora por sua vida. Nesse momento, ele dispara sua arma, mas acontece que ele não a apontou para Jerônimo porque não pode fazer isso. Ele então fica em silêncio, chorando e pensando em como perdeu todos os seus irmãos. Em outro lugar, Sebastian já está preparando explosivos na casa com botijões de gás. Ele recebe a ajuda de alguns dos homens de Karen. Depois de terminarem, eles lhe perguntam o que devem fazer em seguida. Quando todos saem, Abdel diz a Jerome que ele também pode sair. Nesse momento, todos os jovens se rendem aos policiais do lado de fora do prédio. Quando Jerome sai, ele chora e percebe que está em segurança. Em outro lugar, Sebastian caminha pelo prédio para se certificar de que os explosivos vão explodir quando ele quiser. Enquanto ele faz isso, Abdel está em uma sala próxima, chorando porque sente que não fez o suficiente para ajudar seus irmãos. Nesse momento, a explosão de Sebastian mata ele e Abdel, bem como os policiais que já estavam dentro do prédio. Muito mais tarde, descobre-se que alguns extremistas usaram a jaqueta da polícia para matar Idir. Depois disso, queimaram a jaqueta na floresta. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.